muito bem-vindo ao nosso EcoCast, o canal que simplifica as práticas de ESG no dia a dia da sua empresa, do seu negócio. Hoje estamos aqui para um assunto que é o projeto de lei 2159 de 2021, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, um assunto aí que está muito quente no momento. Estamos aqui buscando trazer nosso conhecimento, o nosso dia a dia, o que a gente viveu nessa jornada. Eu estou aqui com o Guilherme Ramos. Ele é engenheiro ambiental, mestre em sensoriamento. Ele já está aí há 1,5 décadas atuando muito fortemente na construção civil, na mineração e diversos projetos. Estamos com a bióloga Patrícia Santiago também, que é especialista na área de ave fauna, flora, também atuando há 1 década, né, nessa área aí, em todas as espécies de empreendimentos. Eu sou o Victor Urach, sou engenheiro de Minas e Civil, e também com mestrado, essas coisas na área ambiental, e estou atuando aí mais de 2 décadas na área. Buscamos hoje trazer uma visão nossa, né, para que vocês consigam perceber um pouquinho do que está acontecendo e como a gente está entendendo esse projeto aí que, ao meu ponto de vista, ainda está muito confuso, né? Foram quase 300 emendas, foi feito de um jeito, foi começando, foi se colocando coisas ali e foi criando uma confusão. E nós estamos aqui justamente para debater com um olhar técnico e neutro. Guilherme, tu gostaria de dar uma palavrinha, começar e te passo a bola. Então tá. Bom, eu vou tentar fazer um resumo assim do histórico desse PL. E ele é um projeto de lei que já está sendo discutido há muitos anos. E a motivação inicial dele é fazer uma padronização do licenciamento ambiental no Brasil, né? Mas, por ter passado tantos anos sendo debatido na Câmara dos Deputados, esse texto foi alterado muitas vezes, até que ele foi aprovado inicialmente na Câmara dos Deputados, e aí passou para análise no Senado. No Senado ele ficou mais 4 anos sendo debatido e tal, mas agora, recentemente, foram feitas algumas modificações no texto, a portas fechadas, o que também é prejudicial para a transparência de um assunto tão importante para o Brasil, né? E aí, depois disso, ele foi levado à votação na plenária em regime de urgência. E aí, no dia 21 de maio de 2025, ele foi aprovado no Senado com algumas alterações. Por terem havido essas alterações, o projeto de lei tem que retornar à Câmara dos Deputados para a nova votação. Então, é nessa situação que ele está. E por que ele está gerando tanta controvérsia e tanta reação? Porque tem alguns pontos que a gente vai debater aqui ao longo do episódio de hoje que são muito frágeis, né? E que chamam a atenção, como, por exemplo, estaria liberando de licenciamento ambiental as atividades agropecuárias. E a gente sabe que também é uma atividade que tem alto potencial poluidor, né? Por utilizar agrotóxicos, defensivos agrícolas. Então, que é o tipo de atividade que tem que ser regida pelo licenciamento, né? Que cabe haver um controle do órgão ambiental para que os empreendedores, inclusive os empreendedores que cumprem as regras, cumprem as condicionantes, não serem prejudicados por aqueles que agora não vão precisar cumprir regra nenhuma porque estariam livres de licenciamento. E um outro fator que a gente pode antecipar um pouquinho da pauta é até a gente pensar qual o impacto que vai ter isso na visão externa dos outros países que compram do Brasil, que utilizam de tudo que a gente produz aqui, né, de alimentos, commodities. Então, há até o risco de haver boicotes ou de piorar muito a imagem do Brasil internacionalmente por não ter mais os controles de um instrumento da política nacional de meio ambiente, que é o licenciamento ambiental. Perfeito, perfeito. Patrícia, quer fazer uma introdução também? Não, eu quero também, né, trazer, eu até fico um pouco nervosa com esse assunto, porque esse ano estaremos sediando, né, a COP no mês de novembro em Belém. Então, lembrando que a COP a gente tem vários assuntos, né, voltado ao meio ambiente e sustentabilidade na agenda, e que também com a homologação do PL vai de contra, né, todo essas propostas que é mundial, né, de tornar um lugar mais rentável, sustentável, né, principalmente aqui no Brasil.
né? Então, que a gente tem diversos biomas, a gente tem uma vasta, né, espécie de fauna e flora que é somente nosso. Então, trazer essa PL também agora, né, principalmente nesse ano, eu acredito que seja um pouco irônico, né? Então, eu acho que vale também a gente pensar se o que o Brasil quer vai de contra ou não com todas as ideologias que estão ocorrendo no mundo, né? Porque a gente tem propostas, a gente tem uma agenda a cumprir. Então, como é que fica isso, né? Então, acho que vale também a gente ter esse lado mais sustentável, mas também entender que existe uma desburocratização, mas que ainda assim deve ser avaliada, né? Junto com os órgãos competentes e com vários e diversos profissionais que aqui temos. O Guilherme também, nosso colega, ele vai estar nessa COP, então eu acredito que ele consiga trazer depois mais novidades, né? Então, se vocês conseguirem e gostarem da nosso bate-papo de hoje, né? Continuem seguindo e a gente vai trazer mais novidades por aí. É isso aí, o Guilherme ele vai estar lá na COP e vai nos atualizar depois. Inclusive, até a gente estava aqui nos bastidores, eu estava lendo todo o projeto de lei, eu acho que é interessante, né? Antes da gente começar a ler páginas, ouvir, a gente pegar o PDF do Senado e ler. Isso é muito importante, porque daí tu começa a criar o teu entendimento, fazendo as tuas conexões. Uma das coisas que eu estava conversando nos bastidores com a Patrícia é o seguinte, eu li várias vezes falando dos biomas, falando da Mata Atlântida, falando do Cerrado, da Amazônia, biomas magníficos e fantásticos, mas não vi falando do bioma Pampa, que é um bioma tão esquecido também, e ele se passou ali, assim, claro, ele está ali, mas por quê? Porque não tem uma árvore, ele não é bioma? É óbvio que ele é um bioma, né? Ele tem uma imensidão de coisas. Ainda sugeri depois para a Patrícia, né, como bióloga, pegar uma colega especialista e a gente fazer um outro episódio aí para a gente entrar um pouco nesse bioma tão maravilhoso que é o bioma Pampa. Mas, pois bem, a gente dando a sequência, né? Ele é um projeto, como eu disse, assim, tu começa lendo ele, tu vê assim, ó, ele tá fazendo coisas que a gente realmente precisa, Guilherme e Patrícia. Ele tá dando nomes, né? Ele começa ali com aquela coisa de dar os nomes, porque é uma bagunça no Brasil. Às vezes nós como consultores, muitas vezes a gente vai tentar trabalhar em outro município dentro até do nosso estado. Já é diferente. Quizá se tu for para o norte, a gente aqui do sul ir lá fazer uma consultoria no norte, é outra coisa. Então ele começa a dar um regramento bacana. Isso sim é muito positivo. Ele começa a botar questões de penalização muito maiores que tem hoje. A punição tá maior. Só que aí a gente pensa que eu até vou dar, é claro, aí não vão mais fiscalizar nada, então pode punir, vai punir o quê, né? Enfim, não estou dizendo que não vão fiscalizar nada, né? Por favor, mas a punição tá maior, então ele tá muito bem construído, são coisas que a gente precisava ter uma segurança maior ali para o empreendedor, né? Então a gente quer nesse momento entrar nas principais alterações, né? As que estão dando mais polêmica. Posso até começar falando da licença por adesão, né, a LAC, que é o autolicenciamento com declaração, aonde o empreendedor vai chegar, ele vai se autodeclarar. Muitas vezes ele vai pegar um engenheiro agrônomo, uma bióloga, né, para dar o assessoramento. Só que nesse momento da autodeclaração, que sim, ele vai ser punido se estiver mentindo, a gente lembra, nós como profissionais da área, eu já fui conselheiro do CREA, né? Então a gente lembra que a gente tem um Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, né? O CREA, o CRBio, né? A gente tem vários conselhos e a gente sabe que infelizmente a gente tem uns colegas que não são, eles sofrem sanções assim, eles não são os bons profissionais. E será que eles estão sendo corretos? Eu sei que a lei não pode prever isso, né? A lei ela imagina que as pessoas estão ali fazendo pelo certo. Então são essas coisas que começam a me preocupar do que vai ser entregue realmente, para que os bons empreendimentos, as boas empresas continuem competitivas, porque hoje se tu entra uma empresa que não faz nada, ela vai ter um lucro maior, vai gastar menos. E como é que fica o bom empreendedor? Aquele empreendedor correto, aquele empreendedor que gasta e se preocupa.
Porque o produto dele, isso tem custo. A gente sabe que tudo gira. Tem um custo, e o custo reverba no valor da venda, do consumidor que ele vai comprar. E ainda hoje, o brasileiro, infelizmente, porque a nossa questão social, tu compra o que é o mais barato. Ainda tá assim, a gente vai chegar num momento que tu vai começar a comprar se preocupando, né? A grande população, eu digo, né? Porque eu tento já hoje me preocupar com toda a história do produto antes de comprar, eu leio o rótulo. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todos, compram o mais barato. E aí como é que a boa empresa vai concorrer com essa empresa que tiver aproveitando? Então são essas coisas que cabe a nós aqui tá fazendo um grande pensamento, porque a gente vive isso, gente. Estamos há 20 anos nisso aí. Então a gente começa a se preocupar, né, Guilherme, Patrícia? Um problema que eu vejo é que, às vezes, o texto ele pode ter começado muito bem. É importante ter um regramento que padronize o licenciamento em todos os estados do Brasil, apesar das suas peculiaridades de cada bioma, né? Então, às vezes, nasce com uma boa intenção, mas depois ele é modificado pelos interesses daqueles que têm mais poder de negociação lá. E muitas vezes se utiliza de um texto que nasceu bom, mas se introduzem alguns mecanismos ali que prejudicam todo o trabalho no geral. E essa questão do autolicenciamento, ou da licença por adesão e compromisso, num primeiro momento estava previsto que isso seria só para empreendimentos de baixo impacto. Perfeito. E aí no finalzinho das negociações quiseram incluir também os de médio impacto, o que daí já aumenta muito o escopo do tipo de empreendimento que poderia passar por um autolicenciamento, sem análise das condicionantes pelo órgão ambiental. Então começa a ficar muito temerário. Esse é um ponto que é muito polêmico nessa última versão do texto que foi aprovado. Outro ponto polêmico que a gente pode puxar para a conversa aqui é a licença ambiental especial, que seria um licenciamento único, sem as etapas de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, para empreendimentos considerados estratégicos e tocados pelo governo federal. Então aí também entra um interesse do governo para, por exemplo, licenciar a extração de petróleo na margem equatorial, que é na foz do rio Amazonas. Então esse seria o tipo de empreendimento que passaria a ter um rito de licenciamento muito mais curto, e aí talvez não prevendo todos os estudos que seriam necessários para esse tipo de empreendimento que tem alto potencial de impacto. Exatamente. Vocês vejam só. E gente, assim, ó, um estudo aprofundado, ele é benéfico não só para a população, mas para os próprios empresários da região. Vamos ver o caso ali, se eu não me engano, é o Porto, acho que é ali em Pernambuco, onde eles fizeram um super porto ali no Nordeste, tá? O pessoal licenciou e fizeram a construção do porto, e o que ocorreu? Eles não aprofundaram o estudo e eles botaram o porto onde era a área de alimentação dos tubarões. Para onde que foram os tubarões? Os tubarões foram para o litoral deles e acabou com toda a praia, toda a região litorânea. Eles perderam toda a parte de turismo. Aí, será que o porto... Uma coisa eles ganharam, que eles pensaram, pô, vamos ter mais desenvolvimento e tal, mas perdeu toda uma cadeia. Então, o estudo ambiental, o aprofundamento do estudo ambiental, ele é benéfico, porque ele não só protege o teu negócio e a população, como protege o negócio dos outros, né? Ele tem que ser levado a sério. Nós não podemos brincar com isso daí. E o Brasil hoje, ele é conhecido mundialmente, eu sei porque a gente já conversou muito com a Câmara, o pessoal que faz negócios com a China, eles enxergam nós como uma tecnologia verde. Nós somos um país que quando tu leva um produto para a China brasileiro, eles enxergam a bandeirinha do Brasil, eles imaginam, é um produto puro. Mais que a gente entenda, né? E a gente sabe, tem um agrotóxico, tal. Mas para eles, a visão para o exterior, que o país é o país verde, é um país das matas, é um país da tecnologia. E nós temos muita tecnologia ambiental. Muita tecnologia. Hoje a gente está na vanguarda. A gente já teve na vanguarda na energia, porque a gente trabalhava com a hídrica, né? Enquanto o mundo todo ainda estava rodando outras fontes de energia. Nós hoje estamos aí trabalhando com os biocombustíveis, a energia verde. Então, assim, é um país que vive do verde, né? Então, a gente tem que cuidar muito. É uma política que tem que ser feita assim, ó. A gente está aqui fazendo a nossa parte, trazendo para vocês têm que se unir, a gente tem que questionar. Ela tem que ser feita, ela tem que exigir. Ela está muito bem construída no início. A gente precisa dela, porque é um país continental, não adianta eu estar falando uma linguagem aqui ambiental aqui no sul
e lá no norte outra linguagem. Ela tem que ser igual com as suas particularidades, né? Mas ela tem que ser construída em conjunto com todas as esferas. Não é brincadeira, né, Patrícia? Sim. Até eu gostaria que tu falasse um pouquinho também de que tu enxergou dessas alterações polêmicas. Sim. Eu acredito que vale lembrar também, né, que a margem equatorial, ela vai desde o Rio Grande do Norte até o litoral do Amapá. E também, né, lembrar que o Rio Amazonas, ele é o rio, né, no mundo com o maior fluxo de água, né, de rio para o Oceano Atlântico. Então, na verdade, vale pensar também que a gente não vai estar só degradando, né, o rio Amazonas em si, mas também toda uma área, né, de recifal, que a gente já tem recifes aqui. Então, acaba não somente também devastando a fauna e flora, mas também toda uma ecologia, né, um habitat que vai desde da água doce até a água salgada. Né? Isso implica principalmente, né, na reprodução de diversos peixes, que inclusive só ocorrem no Brasil, tanto amazônicos, tanto marítimos. Né? Então vale lembrar também que a degradação, as pesquisas biológicas, elas têm que ser feitas regularmente, né? Porque a cada ano muda, né? A gente vê também o quão às vezes, favorável uma espécie pelo desequilíbrio natural de, talvez, temperatura, de acidez, pH da água. Então, vale também ressaltar a importância dos biólogos, né, dos pesquisadores, também para saber se esse ambiente vai ser alterado e o quanto será alterado, né? Porque tem perdas que são irremediáveis. E como vai ser feito isso? Né? Então, eu acho que deve ser debatido como será feito, se realmente será feito uma análise, um acompanhamento do órgão ambiental, né? Porque existe uma desburocratização, mas até quando vai ela? Então tá, Patrícia, realmente, assim, ó, e se em cima dessas tuas palavras, a gente já até vai puxar, Guilherme, um gancho aqui. Assim, ó, quando a gente começa a ler muito, vocês vão achar esse termo da PL da devastação. Né, que os órgãos ambientais, ONGs, né, eles estão... E que bom que tem eles, porque temos que ter sempre todos os pontos, todo mundo tem que opinar, a academia tem que estar presente nesse debate, as ONGs, todos são fundamentais, porque o que a gente quer é o seguinte, vamos ser bem realistas, olha a crise climática, olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul ano passado. A gente tem aqui um episódio, 2 episódios, um que a gente fala com uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma geóloga, doutora, e a gente faz um debate com outra geóloga, a geóloga Sofia também, e eu participo, onde a gente fala toda a questão geológica do que aconteceu. Mas, vinculada, também a gente mostra que já não é uma coisa mais natural. A gente ali no debate, a gente começa a mostrar que não é só questões de movimentação, ciclos. A gente já está com a degradação humana, diminuindo esses prazos, tá? Então, com esse viés desse debate, e um outro que teve lá também, que eu gostaria que vocês olhassem, que fala daí como o Estado se reestruturou, foi muito bacana, do Felipe Toledo, a gente vê a necessidade e a preocupação desses órgãos. Então, eu gostaria, Guilherme, que tu falasse um pouquinho da PL, daí como é vista da devastação, no viés deles, quais são as preocupações deles, e aqui vocês, né, com o discernimento de vocês, procurarem se aprofundarem e verem o que vocês estão percebendo. É isso que a gente quer. Pois é. Então, o texto, do jeito como ele está aprovado hoje no Senado, ele aumenta muito os riscos de desmatamento, poluição, porque, né, está flexibilizando demais as obrigações dos empreendedores. Também tem uma parte do texto que fragiliza as comunidades tradicionais e territórios indígenas, porque excluiria do debate aquelas áreas que ainda não foram homologadas. Então, territórios indígenas que estão ainda lutando para serem reconhecidos, se tiver algum novo empreendimento proposto para aquelas áreas, excluiria essas pessoas do debate, o que também é muito temerário, né? E uma outra crítica que tem sido chamada atenção pelas ONGs é a falta de participação pública em novos empreendimentos que poderiam vir a aproveitar essas brechas da legislação.
Então, acho que são críticas válidas e, inclusive, pode haver uma consideração de que muito do que está sendo aprovado no texto, da forma como ele está hoje, seria inconstitucional. E aí, mesmo que depois ele fosse aprovado de novo na Câmara dos Deputados, passasse por vetos possíveis do presidente da República, ele ainda poderia ser modificado ou vetado pelo STF, por trazer questões que são inconstitucionais, né? A Constituição prevê que o meio ambiente é direito de todos, para essa e futuras gerações. Então, tem coisas nessa legislação que são nitidamente inconstitucionais. Exato. Até nós todos aqui lendo e se aprofundando, antes de estar aqui com vocês, aí mais quem for da esfera jurídica, né, advogados, eu estava olhando alguns podcasts, eles mesmos falam, né, e começa a entrar na Constituição, nas coisas, que é um ato inconstitucional isso que está acontecendo, né, do jeito que ela está, né. Então, provavelmente, seguindo o ritmo que está a Câmara dos Deputados, depois vai para a sanção do presidente, vai ser discutido juridicamente ainda se ela vai ser válida ou não, né? E pensando bem, eu acho que teria um caminho muito mais lógico e sensato para se pressionar por prazos mais curtos para o licenciamento, para análise, que seria reforçar a formação e a quantidade dos técnicos dos órgãos públicos que fazem análise do licenciamento. Muitos deles a gente sabe que não tem um corpo técnico grande o suficiente para analisar toda a demanda de processos. E aí o caminho mais fácil é desburocratizar, é diminuir o número de processos que passam, ou é talvez a gente fortalecer os órgãos e dar a formação adequada para que eles tenham até mais segurança na hora de assinarem o aval de um licenciamento de um novo empreendimento, né? Exato, isso a gente estava discutindo aqui. A gente teve um caso que foi aqui quando, não sei se vocês lembram, que uma indústria despejou no Guaíba um poluente e eram toneladas de peixes mortos, né? E aí eu me lembro que isso deu uma repercussão, né? Como é que o órgão ambiental liberou? Aí foram em cima de quem assinou, essas pessoas responderam o processo. Eu sinto que falta também, muitas vezes, uma segurança para o ente público, aquela pessoa que está lá, que somos nós, a gente aqui, eu já trabalhei como ente público e em equipes, a gente já prestou equipes em prefeituras de licenciamento ambiental. Tu não tem, às vezes ali, tu assinar, tu liberar, aí tu começa aquela preocupação, se isso aqui, se o cara lá me enganou, se o cara não sei o que, tu começa a ter uma série de preocupações e isso acaba trazendo essas demoras que às vezes ficam 3 anos. Aí o cara tu deixa assim, não, vou deixar que o outro assine, porque tu não te sente seguro, eles não se sentem seguros de assinar. Eu acho que o que teria que ter sido trabalhado era ter pego as pessoas que realmente trabalham o meio ambiente, dizer as dificuldades e por que isso não estava acontecendo. Porque daí se criou o quê? Hoje, muitas vezes tu vai em lugares, o pessoal tem uma raiva de um pé de árvore. Essa árvore aí vai me prejudicar tudo, arranca. Não é assim, gente. O órgão público tem aquela visão que só enrola, que não vai para frente. Às vezes tu chega a demorar 3 anos para conseguir uma resposta. Então, o que tinha que ser pensado é o quê? É sentar e escutar eles. Por que isso está acontecendo? Talvez não é uma insegurança que eles têm de assinar ou de ler, ou falta cursos, falta treinamento, falta capacitação, ou muitas vezes a gente vai numa prefeitura do interior. Olha, gente, muitas vezes, que é uma bióloga formada como professora, né, que eles têm na formação, Patrícia, até tu me corrija, que é o licenciamento, não, é a licenciatura ou o bacharelado. Que ela é formada em licenciatura, eles realocam ela para o departamento de meio ambiente e ela analisa os projetos de geologia, os projetos de resíduos, projetos de todas as esferas, porque ela não tem um colega para debater, né? E isso vai dando insegurança, ela não se sente segura. Imagina se ponham no lugar, quem é que ia se sentir? Eu não me sinto seguro por mais que eu conviva com biólogos, eu não posso estar falando de aves. Não é minha formação, não me sentiria seguro de dar uma assinatura. Então eu acho que falta uma construção real da política. É reforçar os órgãos ambientais, que eles, para nós consultores, eles são também o nosso parceiro, eles são a nossa segurança também, porque a gente tem uma visão, entrega para eles nos devolvem, a gente faz talvez uma discussão, isso torna um negócio saudável, né? É um rito saudável. Claro que ele não pode ser demorado do jeito que é, porque o empreendedor, cada um dia fechado, é dinheiro perdido.
a gente é emprego, são pessoas precisando trabalhar, né? Então, se precisa sim dessa política, mas se precisa construir ela pensando em todos os atores envolvidos, né, Patrícia? Tem uma questão também que a legislação brasileira na parte ambiental já é uma das mais avançadas do mundo. Com certeza. Então, Com certeza. a normativa ambiental do Brasil já está muito bem desenvolvida. Então, para esses casos, quando falta o corpo técnico em algum órgão ambiental, o que está previsto na legislação? Há uma possibilidade de atuação complementar das outras esferas superiores de licenciamento. Então, se o município não tem capacidade para licenciar, ele pode muito bem requerer órgão superior, que aqui no Rio Grande do Sul seria a FEPAM, por exemplo. Se a FEPAM não tem órgão capaz, ou não tem um corpo técnico capaz de avaliar algum licenciamento, ele pode subir à instância superior, que seria o IBAMA no nível federal. Então, a legislação ambiental ela já está muito bem estruturada. O que falta, às vezes, é que isso seja executado na prática e que o órgão ambiental tenha a capacidade de responder às demandas que chegam num tempo que seja plausível e que não prejudique os empreendedores. Então, às vezes, em vez de precisar reinventar a roda e cada um colocar aquilo que lhe interessa para dentro do texto do licenciamento, seria só fazer valer aquilo que a lei brasileira já está prevendo e que já está muito bem escrita. Exatamente. Até porque, assim, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente vê assim, né? Se tu fores procurar na internet, tu vai ver assim que fala vários momentos. Eles estão querendo. É para facilitar a vida do agro, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Mas eu acredito que o próprio agro, tá? Ele não quer devastar. Se a gente for olhar o cara que está no agro, porque ele entende que o quê? Começa uma crise climática, chuva, tal, eles perdem a plantação. E diferente de governos tipo Estados Unidos, governos europeus, onde o governo banca, né, o agro lá, assim, eles dão subsídios, então o cara tá ali, plantei, não plantei, isso aí vocês podem pesquisar, eles ganham. O brasileiro, o agro ali, o pequeno agricultor, se chover, ele perder a safra, ele perdeu. E aí? Então, não é possível que também eles não tenham essa consciência de querer preservar. Até porque eles sabem, tu acabou com as abelhas, o que acontece com o mundo? Isso aí todo mundo, acabou a abelha, acaba o mundo em poucos dias, né? Então, não é possível que não se tenha essa preocupação. O que tem que ser feito é uma construção de uma lei, de uma política em conjunto, que seja benéfica para todos, porque nós não estaremos aqui amanhã, né? O Brasil segue, o nosso país continua, a gente tem que dar condições para os próximos. Então, essa é uma visão que tem que ter um carinho, um pensamento quando a gente vai pesquisar. Bom, eu queria trazer algumas consequências negativas, né, que a homologação da PL pode acarretar. Então, principalmente, né, sobre a autodeclaração do licenciamento, compactua com a degradação ambiental, principalmente dos biomas que são um pouco esquecidos, principalmente o Pampa, né, como o Vitor bem trouxe, e também, né, a impunidade sobre as medidas mitigatórias, né, que deixam de existir ou deixam de ser atuadas, né, fazendo com que não exista um restabelecimento, né, natural do ambiente. Isso também acaba acarretando perdas, né, significativas de espécies, tanto de fauna quanto de flora. Né? E também, né, pode trazer mais eventos climáticos, como o Vitor bem trouxe aqui nas enchentes do ano passado, também as queimadas, né, que de uns anos para cá está crescendo significativamente, né, e isso eu acho que é muito importante, principalmente no Cerrado, no Pantanal, que está sendo áreas devastadas, né. Também pode haver instabilidade, né, nos acordos internacionais, perdas de contratos, né, os descréditos global também, até mesmo o boicote que o próprio Guilherme disse. Então, são algumas desvantagens, né, que acabam também trazendo uma revolta, vamos dizer assim, para a população, né. Então, também traz, né, as comunidades quilombolas uma vulnerabilidade, né, de saber com o que vai acontecer com eles, já que também exclui, né, a expressão popular deles, né, lembrando que são quilombolas, áreas ribeirinhas e também indígenas, né, então acaba toda essa região, toda essa área, né, sendo mais vulnerabilizado. Isso. É Obrigada. verdade, é verdade.
E até, Guilherme, não sei se tu quer complementar com alguma coisa dessas falas. Eu lembraria também que a gente fica, inclusive, mais propenso a ter grandes desastres como aconteceu em Brumadinho e Mariana, porque o Brasil ainda tem muitas áreas de rejeito de mineração que são licenciadas, que dependem de uma vistoria para manutenção da segurança dessas barragens. Então, são vários empreendimentos, um leque enorme de atividades humanas que passam a ser mais perigosas, né? Ocorrem mais provável que aconteçam problemas grandes como a gente já teve. Até a complementação. A fiscalização, ela não vai deixar de existir, né? Aqui não fala. Então, assim, por exemplo, as que já estão lá, né? Elas vão continuar sendo. Mas e será que as outras vão sendo pensadas, né? As próximas, o que nos preocupa é as próximas, o que vem depois, né? Que a gente fica preocupados. Ficamos preocupados aqui e compartilhamos isso para vocês. E eu acho que seria legal a gente falar a maneira de mobilização para quem está de acordo, quem está achando legal, como apoiar o projeto, e também para quem não está gostando, botar a boca no trombone, como se diz, e quem quer também entender um pouco mais, né? Sempre, né, para te ter essa liberdade de qual escolha, para o que tu queira fazer. Não sei quem é que poderia falar um pouquinho, Guilherme. Eu acho que tem 2 canais muito diretos que podem ser utilizados. Um é o próprio canal do site do Senado, onde pode ser apresentada a sua opinião, se você é a favor ou contra esse projeto de lei. Hoje, a maior parte das pessoas que expressaram sua opinião lá estão dizendo que são contra esse projeto de lei. E também tem várias campanhas, abaixo-assinados que estão disponíveis. Eu lembro de um que se chama pldadevastação.org, para quem quiser assinar e colocar sua opinião contrária ao projeto do jeito como ele está hoje, né? Então, são maneiras que a população tem de expressar aquilo que lhe incomoda e são parte da democracia, né? O funcionamento de um país democrático é dar voz e dar abertura para a manifestação de todo mundo que se ache lesado por essas mudanças na legislação. Que é importante. A gente tem que entender, por exemplo, a pessoa que ela está a favor, por que ela está a favor? É importante que ela diga para as pessoas entenderem, né? E saber ouvir, né? A outra pessoa do outro lado tem que saber ouvir. Não adianta, eu já criei, né, meu pensamento. Não. Por que tu está a favor? Nos ajude. E por que tu está contra? Fale. Né? Isso é o importante. Gente, a construção é o debate. Uma coisa tranquila, uma conversa, né? Como tem que ser, gente. A gente está aqui. Digo assim, eu sou da área, eu ainda estou confuso. Eu quero ouvir, né? Porque a gente precisa ouvir para se construir uma coisa correta e que o meio ambiente ele está ali para a gente usufruir, mas com responsabilidade para que ele sempre esteja ali. É isso que a gente quer, que todos queremos, né? Patrícia, tu quer fazer alguma complementação sobre mobilização também? Não, eu falo pelo Conselho, né, Regional de Biologia, muito bem, que está muito ativo, né? Tem bastante, inclusive, palestras e videoaulas que eles explicam, né, como se comportar nesse meio e também tirando muitas dúvidas. Eu acredito que seja bem forte, vale a pena se informar, muito bom, né, e procurar. As universidades federais também, eu vejo que está tendo uma grande mobilização, tá tendo várias oficinas, vários debates também abertos ao público, então eu acho que vale a pena também. A URGS aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está com uns debates muito interessantes, né? Então eu acho que vale a pena conferir também. Gente, tem que participar. Esse é um projeto de lei importantíssimo para a tua vida. Então, assim, ó, que nem a Patrícia ali, tem o CRBio, te aprofunda. O que o CRBio acha? Ele está favorável, está contrário? Tem o CREA, que nos representa, né, Guilherme? Eu estava lendo ali qual era o posicionamento do CREA. Gostaria que vocês também procurassem. Qual é o posicionamento do Conselho dos Engenheiros de Agronomia? Tu que tem a OAB. Qual é o posicionamento da OAB? Né? Gente, isso é uma coisa tão impactante. Até tu, que é da área da saúde, deveria estar acompanhando. Porque isso influencia você também. Principalmente o amanhã. Tu mexeu com o meio ambiente, tu mexeu com a saúde. E aí fica o questionamento, vocês têm que estar preocupados, tá tendo já essa discussão no ramo de vocês ou não, né? Eu acho que a gente parte agora para os finalmente, cada um pode dar, né? Cada um diz uma ideia, uma complementação.
né? E a gente, depois, para não esquecer, né? Pode nos seguir, a gente tem o nosso sininho ali, a gente tem vários tópicos, a gente está vindo com um episódio maior todo mês, esse episódio mais longo. A gente vai começar a fazer umas pílulas agora para trazer episódios mais curtinhos também, para a gente começar a estar quinzenalmente, devido estamos com um público grande, a galera tá gostando, pessoal de qualidade, né? O pessoal que está aqui participando, vocês, de alto, né, interesse pelo assunto ambiental. Então a gente está muito feliz de estar levando esses assuntos para vocês. Vocês podem sugerir outros temas, porque a gente aqui vai procurando as pessoas, atores do meio, trazendo aqui para fazer um bate-papo. Então eu vou pedir pro Guilherme ou para a Patrícia passar a palavra para a gente começar a finalização aqui. Certo, acho que como considerações finais, eu diria que é um assunto complexo, ainda tem muito que ser debatido, ele não necessariamente é de todo ruim, mas na minha visão foi aproveitado a discussão para colocar aquilo que defende interesses de certos setores econômicos. Só que no final das contas não dá para a gente trocar o hoje pelo amanhã, não dá para todo mundo querer explorar o máximo que dá da terra e tirar o máximo de lucro do seu empreendimento hoje, sendo que isso seja feito ao custo do futuro dos empreendimentos e do futuro das próximas gerações. Então, é sustentabilidade na prática. A minha visão é que a gente precisa rediscutir todo esse projeto de lei. Ele ainda está sendo discutido, ainda é o momento de fazer essas correções, essas alterações, para que a gente tenha um projeto de lei de licenciamento que realmente seja benéfico para todo mundo. E é possível fazer isso. Ainda dá tempo. Perfeito. Patrícia? Então, realmente, né, eu acho que é um assunto muito delicado ainda. E vale a pena, né, a gente listar o que é benéfico e o que não é benéfico. E também, né, a gente está sempre se atualizando sobre esses assuntos ambientais, né? Eu acho que é uma pauta muito nova também para o Brasil. Eu acho que por mais que ainda esteja há muito tempo sendo discutido, ainda assim é uma novidade em vários aspectos, em várias áreas, né? Principalmente de negócios, porque são poucos ainda que conseguem ter a liberdade de saber o que está acontecendo, né? Eu acredito que o governo ainda não tenha uma transparência, né, sobre essas pontuações. Mas eu acredito que esses debates, como estamos tendo hoje, ajude, né, a ter uma perspectiva melhor sobre o meio ambiente. Perfeito. Principalmente. Perfeito. E até nós aqui no programa, né, pessoal, nós falamos sobre o ESG, né? Nem vamos entrar no significado da sigla, mas vocês que acompanham, né, que é o meio ambiente social e a governança, e a gente não pode esquecer das ODS da ONU. Nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o mundo todo caminha para 2030, e que a gente sabe que não vai se conseguir, não sei o que vão fazer, né, porque a Terra não está podendo mais esperar. Então, e será que o Brasil está caminhando, se aproximou mais ou se afastou mais? Na minha visão, parece que não, meio que se afastou. É a sensação que eu sinto. Então, assim, a gente tem que estar juntos nessa política, né, buscando as 17 ODS. E a política, né, da lei do licenciamento, esse geral ambiental, ela versa sobre a DS. Ela versa esses temas. São a 3, saúde e bem-estar, todas, praticamente todas, né? Eu não tenho, acho uma que fique fora, né, pessoal? Então, assim, e como é que ela está sendo pensada junto com esse movimento global aí, que todas as empresas aí, vocês estão acompanhando, falando de ESG para tudo que é lado, falando da saúde mental, falando da saúde de seus funcionários, falando das questões ambientais, tecnologias mais limpas e tal. Será que ela está andando junto nesse rumo ou não? Essa é uma pergunta que eu faço a todos aqui. Aproveito e me despeço, tá? Colegas, amigos, pessoal, muito obrigado por nos assistir. Até a próxima. Obrigado, até mais. Até.